Olá, hoje a gente vai apresentar o nosso PI. Somos o grupo do sexto semestre A, noturno da Campus Sales. Meu nome é Vitória Carolina. Leiciane, Milena Costa. Marina Vitória, Raiane de Oliveira, Sabrina Pacheco, A proposta do projeto integrador do sexto semestre é desenvolver um planejamento anual para o quinto ano do ensino fundamental, da disciplina de História, para fornecer a nós, futuras pedagogas, o aperfeiçoamento da temática e nos incentivar à pesquisa científica, para que tenhamos o desenvolvimento do pensamento crítico, fornecendo meios para a formação social e profissional. O projeto integrador vem com o intuito de ajudar a juntar a teoria com a prática. E essa temática foi escolhida pela necessidade de nos familiarizarmos e aprendermos a como planejar o ano escolar, levando em conta que no exercício da nossa profissão vamos nos deparar com esse tipo de documento, que é tão importante para a efetivação do aprendizado, já que define as habilidades, objetivos e metodologias usadas ao longo do ano. O plano é dividido em 4 bimestres. Possui metodologias ativas, que têm o objetivo de incentivar a autonomia do aluno, e também usamos como base o livro didático Liga Mundo, de História para o quinto ano, e as habilidades e competências da BNCC, que norteiam o ensino básico. Agora nós vamos apresentar um pouco de como ficou o nosso projeto final. Este é o projeto já pronto. Aqui temos a capa, o sumário. A nossa professora orientadora do planejamento foi a Silene Ferreira. Ele foi planejado para o ensino fundamental 1. As aulas de história serão feitas em 3 aulas semanais para o período matutino. Aqui está o livro usado e as integrantes do grupo. Aqui está o primeiro bimestre do ano letivo. Primeiro bimestre, na nossa unidade temática, nós veremos um pouco sobre povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Os objetos conhecimentos é o que formam um povo, do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados, as formas de organização social e política, a noção de Estado, né? Os capítulos do livro didático. O capítulo 1 vai falar um pouquinho sobre o início da civilização, que é da vida nômade ao sedentarismo, da página 8 a 13. O Estado e o papel da religião, que é da página 14 a 22. Ao todo, para o desenvolvimento desse capítulo completo, nós iremos utilizar 9 aulas, do dia 27/1 a 12/2. Boa noite. No primeiro bimestre, vamos falar do segundo capítulo, que é quando o Brasil era Portugal. Vamos ter 9 aulas para efetuar todo esse processo de quando o Brasil era Portugal. E em seguida já vamos iniciar o Brasil independente, nasce uma nação, também contendo 9 aulas para ser administrado.
As habilidades seria basicamente a habilidade 1, né, da BNCC, de acordo com a BNCC, que seria identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico. A habilidade 2, que é identificar mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado. As competências é descrever, comparar e analisar os processos históricos e mecanismos de ruptura e transformação social, política, econômica e cultural. Os dois capítulos, o 2 e o 3, ele tem como objetivo identificar as primeiras atividades desenvolvidas na economia no Brasil. Pensando agora no desenvolvimento metodológico, pensando também nas metodologias ativas, pretendemos trabalhar com a ferramenta tecnológica Padlet, né? Que foi uma forma que encontramos os alunos sintetizar um pouquinho sobre o início da civilização, falando um pouco do período em que os povos nômades se encontravam necessidade em se deslocar constantemente dos espaços, né? Quando os recursos para sua sobrevivência se cessavam. Com o passar do tempo, esses povos começaram a ficar sedentarizados, porque eles já não viam a necessidade de se deslocar, já que eles começaram a desenvolver as técnicas agrícolas, como também a criação dos animais. Essa metodologia se relaciona com a habilidade 1, e se relaciona também com o capítulo 1, né? Utilizaremos também da sala de aula invertida, que também é uma proposta de metodologia ativa, né? E que a proposta seria que os alunos pesquisassem um pouquinho da sociedade colonial, pesquisassem como eram as relações de poder naquela época, um pouquinho sobre a monarquia, e quando eles voltassem com o resultado das pesquisas, que a gente abordassem de uma forma global na aula, né? Também propomos a habilidade 2 e trabalharemos com a competência 7. A apresentação de uma pirâmide social também, como uma forma de demonstração de relação de poder, né? Aconteceria também a proposta deles elaborarem uma pirâmide social pensando na sociedade daquela época. E um vídeo do que é Estado, como uma forma deles entenderem a ideia de Estado e como forma para desenvolver um pouquinho do capítulo 3, né? Trabalhando no capítulo 3, que é o Brasil Independente Nasce uma Nação. Já nos critérios e instrumentos de avaliação, tem a proposta de elaboração de perguntas e respostas sobre o início da civilização, né? Trabalhando também com a unidade 1. Nessa proposta, a intencionalidade dela é que os alunos pensem, né? Porque para elaborar as perguntas, eles precisam saber a resposta. Então, essa foi a intenção, que eles, de acordo com as aulas, que eles peguem um conteúdo que eles mais se identificaram, que eles compreenderam melhor para elaborar essas perguntas e respostas. Também, como critério avaliativo, a gente vai colocar uma exposição de quando o Brasil era Portugal, né? Enfatizando como era esse período, as relações de poder e tudo mais. E a avaliação final seria a produção de um material escrito sobre a escravização dos povos, sobre a escravização dos indígenas, os chamados negros da terra, né? E a escravatura também dos africanos. E, além disso, eles deverão trazer a resposta para o questionamento de que forma, será que nós todos somos tratados iguais? E de que forma os direitos dos indígenas e dos africanos foram violados naquela época? Como uma forma de fazer eles refletirem sobre como aquele momento foi violento,
como não respeitar a cultura daqueles povos, e eles não tiveram muita chance de rebater isso, né? O primeiro bimestre seria basicamente isso. Agora, o segundo bimestre, a gente vai ter as unidades temáticas Povos e Culturas, Meu Lugar no Mundo e Meu Grupo Social, Proclamação da República, o Brasil no início da República. Como objetos de conhecimento, vamos ter o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos, cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas, as formas de organização social e política, a noção de Estado. No capítulo 4, a gente vai ter a cultura do café e o fim da escravidão, que tem o subcapítulo A Cultura do Café, que vai acontecer do dia 22/4 ao dia 29/4, e a sociedade se mobiliza pela abolição, será do dia 30/4 ao 12/5. No capítulo 5, vamos ter o Brasil republicano. Aí teremos Proclamação da República, do dia 13/5 ao 21/5, o Brasil no início da República, do dia 26/5 ao dia 9/6, as inovações tecnológicas, do dia 10/6 ao dia 18/6, e teremos a semana de provas, do dia 21 ao dia 25, reunião de responsáveis do dia 30, no dia 30/6. Gleice, abre o microfone. Vamos lá. As habilidades que vão ser trabalhadas vão ser a habilidade 4, associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade. Habilidade 9, comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Habilidade 2, identificar os mecanismos de organização do poder político com a vista de compensação de ideia de Estado. Habilidade 5, associar o conceito de cidadania e a conquista dos direitos dos povos e das sociedades, compreendendo como a conquista histórica. Competências que vão ser trabalhadas é compreender a si mesmo e ao outro com identidades diferentes, de forma de exercitar o respeito a diferentes em uma sociedade plural e promover os direitos humanos, interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo e aos outros e às diferentes culturas, com base no instrumento de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais. Compreender historicamente no tempo e espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção de desestruturas sociais e políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar o significado das lógicas de organização cronológica. Agora, no desenvolvimento metodológico do capítulo 4, a gente vai falar, como eu disse, sobre a cultura do café e o fim da escravidão. Nesse capítulo, na apostila, a gente vai ter o quê? Primeiro, eles vão falar sobre como que era a cultura do café no Brasil e como ele serviu de economia para o país, o que ele trouxe para a sociedade, os avanços, a mudança na sociedade, como que ela foi evoluindo a partir daquela economia, porque era a fonte de renda do Brasil naquela época, e aí, com isso, veio também o trabalho escravo, porque os escravos trabalhavam nas colheitas do café. E aí, com base nisso, a gente vai ter uma aula expositiva sobre a cultura do café, que aí a gente vai falar justamente do que foi, dos seus impactos na sociedade, o que ele trouxe para o Brasil naquela época,
e também sobre o trabalho escravo que veio junto com ele. Depois a gente vai comparar fotos desses escravos trabalhando e comparar com o trabalho análogo à escravidão nos dias de hoje nos trabalhos braçais. E com isso, a gente vai fazer com os alunos eles perceberem que esses trabalhos hoje em dia é realizado pelos negros, a grande maioria, e tentar enxergar a semelhança de antes com agora. Depois a gente vai ter uma sala de aula invertida sobre a relação dos escravizados e o café. Aulas positivas sobre a escravidão no Brasil e roda de conversa sobre a cultura afro-brasileira. Vamos falar a contribuição do povo negro para o Brasil, a cultura, a dança que eles trouxeram, parte a música, a religião, e essas coisas que estão enraizadas no nosso Brasil. Como avaliação, vamos ter uma avaliação contínua para o desenvolvimento dos alunos. Depois, uma avaliação final, a gente vai produzir um infográfico sobre o café, contendo os tópicos da importância dele, o que ele mudou na sociedade e relacioná-lo com a escravidão. Depois, a gente vai ter uma exposição sobre a cultura afro-brasileira e também a criação de um álbum de fotos do bairro antigamente e na atualidade. Esse álbum de fotos ele vai ter a ver com uma parte do livro em que fala sobre fotografia, bem no final do capítulo, onde diz que a fotografia ela foi ficando famosa no Brasil junto com a época do café, que foi lá pelo século, deixa eu me lembrar aqui, foi na década de 1950, que junto com a prosperidade do café, a fotografia foi ficando famosa e foi crescendo. E aí, com isso, a gente vai fazer esse álbum para comparar as fotos de antigamente com a atualidade. E é isso. No capítulo 5, a gente vai trabalhar com o Brasil republicano. Nesse capítulo, a gente vai compreender como ocorreu a mudança da monarquia para a república. Entender essa mudança resultou em mais direitos, né, e ampliação da cidadania para a maioria da população brasileira. Mas no início não foi bem assim que ocorreu. Então, a gente propôs uma discussão, uma roda de conversa, né, para entender as diferenças e as semelhanças entre antes e agora, né? Quem podia votar, quem tinha os direitos. A gente vai ver que, teoricamente, era a grande maioria, mas se a gente for analisar, era a minoria quem tinha poder, né? Quem detinha o poder? Né? Inicialmente, eram os coronéis. Se a gente for analisar na história, e vai chegar no voto de cabresto, voto de cabresto, né? E se a gente for analisar historicamente, esse voto de cabresto permanece até hoje em algumas cidades, né? Procurar colocar uma pulguinha atrás da orelha dos alunos, né? Reconhecer as mudanças que ocorreram na sociedade brasileira, criação de leis, cidades mais limpas, como a gente tem uma cidade aqui em São Paulo, num bairro em São Paulo que se chama Higienópolis, porque esse nome, né, eles estavam procurando sempre imitar as cidades mais desenvolvidas, né? Teve a revolta da vacina, também a gente vai procurar trazer isso. As inovações tecnológicas, os avanços que chegaram no país, né? A gente vai ver chegada de energia elétrica, saneamento básico, mas se a gente for ver, não foi para todos que chegou, foi para uma parte da população. Que parte é essa? A parte que detinha o poder e que até hoje detém o poder, né? A gente vai procurar entender por sala de aula invertida, o branqueamento da população, que é a chegada dos europeus no Brasil. Por que eles chegaram? Para que eles chegaram com o fim da escravidão, né? O fim da escravidão,
teve que trazer mão de obra dos outros países para trabalhar na lavoura de café, né? E a gente vai explicar isso com a sala de aula invertida, por exemplo, com que eles tragam de casa o conteúdo, né? E as chaves que as transformações das cidades. Na avaliação, a gente vai observar o que eles entenderam com isso, debater, trazer exercícios de sistematização da aprendizagem e ver se eles entenderam as diferenças entre passado e presente, para tentar mudar o futuro. E assim a gente encerra o capítulo 2. O segundo bimestre, quer dizer. Agora, ainda para o terceiro bimestre, a unidade temática trabalhada será Registros da História, Linguagens e Culturas. Os objetos de conhecimento serão as tradições orais e a valorização da memória, e o surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. No capítulo 6, a gente vai trabalhar o Brasil e os trabalhadores, que começa com a luta dos trabalhadores, os trabalhadores conquistam direitos, a era de ouro da rádio no Brasil. Vai do dia 4/8 ao dia 26/8. E também temos o capítulo 7, o Brasil se moderniza, que tem cidades e indústrias, a conquista do sertão, que vai do dia 27/8 ao dia 10/9, encerrando esse bimestre com a semana de provas e a reunião com responsáveis. As habilidades trabalhadas serão: habilidade 5, associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo como conquista histórica. Habilidade 6, comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. E a habilidade 9, comparar ponto de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Como competências, teremos a competência 4, identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E a competência 7, que é produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação, de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. A metodologia primeiro que vai começar sendo usada vai ser entrevistas com funcionários ou parentes que trabalham. Para isso, eles vão usar uma gravação de áudio, seja pelo celular ou por alguma outra ferramenta, para que eles consigam entender o que é o conceito do trabalho, para eles conheçam vários tipos de trabalho e assim consigam criar esse conceito mais firme. A gente vai ter uma leitura compartilhada dos capítulos do livro, para eles conseguirem entender um pouco sobre os conceitos, e vamos conversar um pouco sobre as greves. Atualmente se vê muita greve até mesmo na escola, a greve dos professores que estão lutando por seus direitos. Então a gente vai comparar essas greves antigas e atuais e as consequências que elas tiveram. Tanto que foi através das greves que hoje nós conseguimos conquistar muitos direitos trabalhistas. Depois, nós vamos pesquisar em laboratório de informática quais são os direitos trabalhistas atuais. A gente sabe que a CLT tem mudado muito ao longo dos anos e é preciso que eles compreendam isso. O que se fez chegar a esses direitos e por que agora eles estão sendo retirados. Após eles terem entendido um pouco sobre os direitos trabalhistas, o que é o trabalho, nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre o direito do lazer, que quem trabalha sempre tem o direito ao lazer. Eles vão fazer uma pesquisa, a gente vai conversar o que eles consideram ser lazer, quais as formas de lazer que eles têm. E depois disso, nós vamos produzir um podcast,
que vai entrar na era de ouro da rádio no Brasil. A rádio foi muito importante porque ela foi um meio de comunicação, um meio de entretenimento nos anos 60, e isso trouxe muitos avanços à tecnologia. Então, eles vão ter que criar um podcast, que hoje as pessoas escutam muito mais podcasts do que rádios, para eles conseguirem compreender a importância dos meios de comunicação. Depois disso, a gente vai entrar no capítulo 7, O Brasil se moderniza. Vamos começar com uma aula expositiva dialógica, para eles conseguirem entender por que os nordestinos migraram para São Paulo, por que teve essa mudança de cidade, todas essas questões que envolvem. E depois vamos fazer a sala de aula invertida. Eles vão começar pesquisando quais as maiores indústrias do Brasil e qual o impacto que elas tiveram no país. E após isso vão apresentar na sala para a gente discutir as ideias. A avaliação contínua vai começar com a análise da entrevista que eles fizeram, se eles conseguiram compreender bem a situação. A gente também vai analisar o podcast, que precisa conter notícias, músicas, entrevistas, um programa de rádio bem completo. E para a avaliação final, eles vão ter que apresentar um seminário sobre a modernização no Brasil. Esse é o encerramento do terceiro bimestre. Agora podemos passar para o quarto bimestre. No quarto bimestre, nós trabalharemos a unidade temática Povos e Culturas, Meu Lugar no Mundo e Meu Grupo Social. Os objetos de conhecimento serão cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Nesse bimestre, nós trabalharemos o capítulo 8, que fala sobre a ditadura militar e a volta da democracia, dividido em 2 subtítulos: Democracia e Autoritarismo, que será trabalhado do dia 6 de outubro ao dia 15, e a abertura política e a volta da democracia, que será trabalhado do dia 20 de outubro ao dia 29. Em seguida, será trabalhado o capítulo 9, que fala sobre cidadania, uma luta de todos. Os subtítulos são Direito de ser igual e diferente e Uma luta constante, que vai ser dividido, uma luta constante será trabalhado do dia 3 de novembro ao dia 11, e o direito de ser igual e diferente do dia 12 ao dia 26 de novembro. Em seguida, será a semana de provas, que é do dia 29 de novembro ao dia 3 de dezembro, e finaliza o bimestre com a reunião de pais e responsáveis. As habilidades são os 6: comparar o uso de diferentes linguagens no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a ela. 5: associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como conquista histórica. E a 4: associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade. As competências são compreender acontecimentos históricos, relação de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Identificar as interpretações que expressam visões de diferentes sujeitos e culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. No capítulo 8, nós escolhemos como desenvolvimento metodológico a leitura dirigida do próprio livro didático, que será com análise de fotos da época da ditadura no Brasil, apresentar fotos para os alunos e discutir em sala de aula como que funcionou a ditadura no Brasil.
Em seguida, nós vamos passar um filme para os alunos. Uma sugestão é o filme Um Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, e logo após fazemos uma aula expositiva, dialogada com os alunos, discutindo sobre o filme, o que eles acharam mais interessante, pontos importantes que valem ser trabalhados em sala de aula. E vamos fazer também uma saída pedagógica ao Memorial da Resistência. As avaliações escolhidas são avaliação diagnóstica de questões de múltipla escolha, avaliação contínua de redação, quais foram os motivos da perseguição na ditadura, segundo o filme assistido, e uma avaliação formativa, que vai ser uma releitura e exposição em sala de aula com alguns dos assuntos vistos na visita, que é a saída pedagógica. No capítulo 9, o desenvolvimento metodológico vai ser a análise de imagens de indígenas e negros no Congresso Nacional, aula expositiva dialogada, o que é ser cidadão, como os alunos se enxergam como cidadão, pesquisa de laboratório de informática, a Constituição Federal e os direitos do cidadão. E a rotação por estações. Cada estação tem um tema sobre direitos, um sobre mulheres, um sobre os negros, outro sobre crianças e outro sobre idosos. E a avaliação vai ser a avaliação de elaborações de questões pelos alunos sobre a igualdade e a diferença. Cada um irá responder a questão de outro aluno. A apresentação em grupo, quais são os meus direitos, eles são cumpridos? E a apresentação de seminário, como garantir o direito para as minorias. Cada grupo irá pegar um tema sobre alguma minoria social. Bom, nós temos alguns planos de aula que elaboramos, utilizando a metodologia ativa e a orientação dos supervisores. Este daqui é um Padlet, como mencionado no primeiro bimestre, falando do início da civilização. Aqui temos o plano de aula falando sobre o rádio no Brasil, que vai ser a criação do podcast. Tem todos os objetivos, conteúdos, é uma metodologia bem ativa, que o aluno vai conseguir se desenvolver sua própria autonomia. Aqui abaixo, montamos o calendário escolar, separando qual é o capítulo em cada bimestre, que vai ser trabalhado, para que a gente consiga visualizar melhor o que deve ser planejado. Aqui abaixo temos as referências e as competências específicas de humanas e de história. Bom, planejando esse PI, a gente pôde analisar a importância de um bom planejamento anual. É realmente muito importante para a nossa profissão a gente saber colocar a teoria na prática, para que a gente consiga efetivar realmente um bom aprendizado no aluno, para que todos os objetivos consigam ser cumpridos. A gente destacou também a importância que as metodologias ativas têm atualmente, que por usar muito mais ativo, precisa esse caminho. Ele precisa acompanhar o ritmo dessa nova geração para que seja feita efetivar a formação integral de todos os alunos. Este foi a apresentação do nosso PI e obrigada. Antes de finalizar,